E aí, V-Power, mais uma semana juntos aqui, cenário novo, bem-vindo! Hoje nós vamos falar de um tema muito especial. Será que o cristão, ele pode julgar? A gente ouve muita coisa sobre esse tema, vamos discutir um pouquinho sobre isso. Se você ainda não se inscreveu no canal ou não clicou no sininho aí para receber alertas, faça isso já. Bom vídeo para você! Quando o assunto é julgar, sempre existem duas linhas e duas correntes sobre isso. Sempre tem aqueles irmãos que dizem: Deus é amor, só Ele julga, e nós não podemos julgar ninguém. Julgar não é o nosso papel, é o papel de Deus. Não julgue seu irmão, ame-o. E aquela frase clássica: mais amor e menos julgamento. Outros já dizem: não, julgue à vontade, podemos julgar, a Bíblia diz que nós temos que julgar. O grande contraponto é Mateus capítulo 7, versículo 1, quando a palavra nos diz: não julgais para que você não seja julgado. Quando a gente lê um texto, e esse é um dos grandes perigos de quando você lê um texto bíblico sem fazer um estudo básico sobre ele, um texto sem contexto vira pretexto para a gente colocar a nossa opinião sempre. Muitas vezes a gente tem uma predileção por alguma pessoa, gostamos dela, e quando ela passa por um processo de crise, por gostar muito e somos muito sentimentais, nós logo dizemos: não julgue-a, ame-a. Mas quando a gente não gosta muito de alguém, não vai muito com a cara da pessoa, a gente já diz logo: ah, que absurdo, tá vendo? Não devia ter feito isso, vamos julgá-lo sim. Mas é importante lermos e vermos o que a palavra diz. O texto que usamos em Mateus 7:1, quando Jesus diz que nós não devemos julgar para não ser julgados, ele estava se referindo ao julgamento hipócrita. Inclusive no próprio capítulo 7, ele fala a respeito de como que alguém que tem uma trava no seu olho pode estar tentando falar da vida do outro irmão. Ele está dizendo do julgamento daquele que tem uma vida mais errada daquele que está errando e ainda assim fala mal da vida do outro. Fica olhando para a sujeira do outro irmão, estando mais sujo do que o irmão que está caindo ou está passando por um problema. Esse é o julgamento hipócrita. Mas será que eu, como cristão, posso ver tudo, olhar tudo e não julgar nada? Simplesmente com um sorriso de amor dizendo: menos julgamentos e mais amor? Será que é exatamente isso que a Bíblia nos ensina? Como então viver o Salmo 1, quando a palavra nos ensina: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e que não se assenta na roda dos escarnecedores? Como que eu vou descobrir que alguém é escarnecedor? Eu vou chegar para a pessoa e vou perguntar: ei, você é fofoqueiro? Como que eu vou descobrir que a pessoa é ímpia? Ou você pode me dizer alguma coisa? Você é ímpio? Ou então olhar para um pecador e dizer para ele: você pode me dar o relatório dos seus pecados, porque eu quero saber se você é um pecador? É óbvio que eu só vou saber quem é pecador, quem é ímpio e quem é escarnecedor fazendo algum tipo de julgamento. Jesus nunca nos impediu de fazer julgamento. Discernir entre as coisas espirituais e não espirituais é um dom. Eu preciso julgar, eu preciso saber o que está acontecendo. Mas hoje vivemos uma época que parece que temos que aceitar tudo, olhar tudo, ouvir tudo e sempre dizer: temos que amar mais e julgar menos. O fato de você julgar não está relacionado com que você não ama. O fato de você emitir uma opinião ou fazer um pré-julgamento não quer dizer que você está desrespeitando alguém. Simplesmente você está sendo responsivo e tendo uma grande responsabilidade com aquilo que você é e com aquilo que você faz. Existe muita hipocrisia nos nossos dias, pessoas que estão dotadas para proteger um e proteger outro, dizendo: não julguem, não julguem, não julguem. Mas eu tenho que julgar a escola do meu filho para saber se o meu filho está tendo uma boa educação. Eu preciso julgar o meu pastor, sim, para saber se o meu pastor tem uma vida irrepreensível no altar. Porque trazer um discurso bonito, muitos fazem. Eu preciso julgar sim as pessoas que me alimentam, para saber se de fato eu estou comendo uma boa comida ou estou passando por uma peça de teatro. Se você perceber na palavra de Deus, vários textos bíblicos incitam e incentivam eu e você a sim fazermos julgamento e não ficar com aquela cara de ó, aceitando tudo, dizendo: não vou julgar, porque eu não quero ser julgado. Ou mais amor e menos julgamentos. Isso é uma grande balela. Nós podemos julgar sim, só não podemos ser hipócritas. Infelizmente, pelas ausências de julgamentos, temos pessoas inapropriadas em lugares inapropriados. Porque temos medo de falar, medo de perguntar, medo de questionar. Vemos muitas vezes nos altares das igrejas
pessoas extremamente relaxadas e tranquilas, porque ninguém quer saber investigar. A Bíblia diz que um dos conselhos que Paulo dá a Timóteo, dizendo: Timóteo, tenha uma vida irrepreensível. A gente não julga onde a pessoa mora, onde a pessoa trabalha, onde a pessoa congrega. Apenas ficamos na nossa percepção sem julgar. Julgamento faz parte de um processo de inteligência e todos nós precisamos saber quem são. Em João 7,24, a palavra de Deus diz: julgai segundo a reta justiça. Em Lucas 7,43, julgaste bem. Em Lucas 12,57, Jesus diz: porque não julgais também por vós, mas porque aquele que é juiz. Em 1 Coríntios 10,15, a palavra diz: julgai vós mesmos o que digo. Em 2 Coríntios 2,15, mas o que é espiritual discerne, entende, julga bem tudo. E o texto então de 1 João 4,1, que diz: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. A vida é importante, o talento é importante, os nossos gostos e preferências são importantes, mas nós não podemos tirar de nós o direito de julgar, o direito de observar quem me alimenta, quem é referência para mim e cobrar, desde que eu tenha uma vida irrepreensível, e cobrar do outro posicionamento. Julgue, você tem o direito, porque afinal de contas a única coisa que você vai dar conta a Deus é a sua vida. Então preocupe-se com quem te alimenta, com quem nutre você e quem é referência para a sua vida. Não seja inocente. Boa semana, Deus abençoe você.